E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, você aprende mais sobre como operar um suporte e resistência, como operar uma tendência, como operar um padrão de vela, como ter um entendimento lógico de movimento dentro das movimentações que nós conhecemos dos ativos que nós estamos operando. Então, quando eu chego diante de um gráfico como esse, eu começo a ver o gráfico trabalhando, buscando região. Aqui, por exemplo, ó, é uma venda. Por quê? Porque para quem me conhece, sabe que eu gosto de pegar um canal como esse aqui, ó, e dividir ele com 3 linhas. Com 3 linhas já é o suficiente para eu trabalhar um canal como esse. Então eu chego aqui, eu já vejo o gráfico trabalhando, entendo a movimentação e vou fazer a minha entrada. Tem muita gente que pergunta assim para mim, Cadu, um operacional simples para não errar mais suporte e resistência em opções binárias e saber como operar, como é que eu faço? Essa chave de operacional simples, ou essa visão que todos buscam, que é a visão de que eu vou aprender um movimento e aquele movimento eu vou operar qualquer coisa no gráfico. Tá lá, ó, entrada perfeita. Isso não existe, tá, gente? Isso não existe, tá? Por quê? Não existe um setup milagroso, não existe uma estratégia milagrosa. Você tem que entender o gráfico. Olha o que eu fiz aqui. Eu simplesmente dividi o gráfico em 3 regiões. Quem me segue no canal aqui há muito tempo entende o que eu estou falando. Regiões de 100%, regiões de 50%. Vou até marcar aqui para você ver, ó. Regiões de 100%, como eu gosto. Quem me acompanha há mais tempo aqui sabe do que eu estou falando. Região de 50%. Isso aqui é um operacional que eu utilizo. É um operacional que eu utilizo. Agora, esse operacional está ligado ao quê? Está ligado à análise do gráfico. Então, não é simplesmente porque surgiu um candle assim, acolá, ou porque deixou pavio ou sem pavio, que eu tenho que fazer a entrada. Não, eu tenho que entender como é que o gráfico está trabalhando. Olha como que o gráfico está trabalhando. O gráfico está trabalhando em tendência. Se o gráfico está trabalhando em tendência, o que eu vou fazer? Eu vou seguir tendência. Então, qual é o operacional simples para não errar suporte e resistência em opções binárias? Você tem que aprender a fazer a leitura de gráfico. Você tem que aprender o contexto gráfico. Aprenda contexto gráfico. Aprenda leitura de gráfico. Aprenda a lógica do preço. Aprenda o movimento do gráfico, a dinâmica do movimento do gráfico, porque é ele que vai te mostrar como você vai fazer a sua entrada. Tem horas que a melhor forma de operar suporte e resistência é você operar uma tendência. Então você tem que aprender como operar uma tendência. Tem hora que a melhor maneira de você operar uma tendência é saber como operar um suporte e resistência. E é exatamente isso, porque eles trabalham em conjunto. Não existe uma operação bem feita em suporte e resistência sem você entender a tendência. E não existe uma operação bem feita em tendência se você não entender o suporte e resistência. Porque aí você vai aprender como operar um padrão de vela na região, como analisar a região, a melhor região para fazer a sua entrada. O gráfico, ele fala com você. O gráfico fala com você. Você precisa interpretá-lo. Entender o que ele está fazendo. Esse é o operacional simples para não errar mais suporte e resistência em opções binárias. Esse é o operacional simples para você não errar mais como operar uma tendência. Esse é o operacional simples para você não errar mais como operar um padrão de vela. Entender o gráfico, compreender o gráfico com lógica e razão. Gráfico com lógica e razão. Inclusive, ó, eu deixo aqui para você que é novo no canal, está chegando agora, este book sobre 16 padrões de candle que todo trader tem que saber.
São 36 páginas de estudos para você fazer o download e aprender. E onde você pode fazer esse download? No meu canal do Telegram. O link está abaixo aí do vídeo ou no banner do canal. Você vai entrar aqui, ó, Treinamento Hunter, tá? Cuidado com falsos perfis. E vai baixar aqui na mensagem fixada, ó. Os links estão aqui para download. O meu canal do Telegram contém resultados de alunos, como o João, que mandou aqui, ó, bom dia professor, tudo na Santa Paz? Tivemos um pequeno erro. Entrei antes, porém a análise estava correta. Tomei uma tinta, porém foi 3-1. Então, ó, o João mandou os resultados, ó que lindo o resultado do João. Aqui o Wagner, ó. Agora mesmo, e ontem à noite 2 entradas em OTC, Deus abençoe. Igualmente, Wagner, análise gráfica Hunter Vida, é vida mesmo. Aqui, ó, Wagner mandando um 7-2, lindo, lindo, lindo. Esse aqui é o André, ó, tá lá, R$300 em pouco mais de 3 minutos, ó. Bom dia, mestre, semana começando e olha essa entrada que maravilhosa, meta batida em alguns segundos. Alguns segundos. Olha, isso aqui é o Décio, ó. Bom dia, Cadu, hoje a meta foi batida em uma única operação com mais taxas. Quando o gráfico desenha, olha o que o Décio está falando aqui, o que eu acabei de falar para você, quando o gráfico desenha um movimento e nos diz o que fazer, basta aproveitar a oportunidade certa. Isso é possível porque aprendemos a verdadeira análise gráfica com o melhor treinamento Hunter Vida. Gratidão pelos ensinamentos. É isso aí, né? Como o Décio fez aqui, ó. É só estudar e aprender. Então aqui no Telegram, além de resultados de alunos, eu deixo também aqui o link para as aulas do YouTube e assim por diante. É um canal onde eu trabalho tanto com os alunos do treinamento como aqueles alunos aqui do YouTube, tá bom? Se você também tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida, pode me seguir lá no Instagram, mandar uma mensagem para mim, ó. Qual é o meu Instagram? Cadu Rinaldi. Os links também estão abaixo do vídeo ou no banner do canal. Inclusive aqui você tem o link para o treinamento e no link aqui do treinamento tem meu WhatsApp lá dentro, tá? Então, se você quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou quiser fazer aquisição, tá? O link tá aí. Análise gráfica com 60% de desconto. Análise gráfica técnica, onde você aprende realmente como funciona o gráfico. É um passo a passo para você acelerar os seus estudos. Talvez você tá aí no 0 a 0, quebrando o capital, não sai no lugar, precisa aprender. Então a chance é essa. Eu costumo dizer que é um dinheiro com pão de manteiga, né? Um preço bem acessível para que todos possam aprender. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o gráfico. Então quando alguém fala sobre um operacional simples, para não errar mais suporte e resistência, e aprender como operar opções binárias, você tem que entender não só uma questão de como entrar no movimento, mas você tem que entender o movimento, você tem que entender o gráfico. Então aqui, como esse movimento, quem chegou aqui no início da aula viu, depois você pode voltar, caso você esteja chegando agora, você pode voltar e ver, eu fiz as marcações e mostrei aqui como foi essa entrada. Vamos para um outro gráfico e aí a gente vai desenvolvendo a aula, tá? O SDJPY, vamos ver se ele apresenta alguma oportunidade. Ó, o gráfico chegou nessa região, parou aqui. O que ele fez nessa região? Ele me mostrou o quê? Um movimento onde ele não teve força para romper essa região aqui. Ele não teve força para continuar uma tendência e romper essa região. Então eu começo a entender o movimento gráfico. Como ele não teve força para romper essa região e está parado aqui, também não acredito que ele vai sair com tudo, com o preço lá para cima, eu tenho que aguardar o movimento. Ou ele pode romper essa região, ou ele pode continuar subindo nessa região. Então ele pode fazer vários movimentos aqui nessa região e eu preciso aguardar o que? Um padrão, né? Eu preciso aguardar um padrão acontecendo para eu poder fazer a minha entrada. Como nós fizemos lá no primeiro trade. Então aqui, ó, é uma região que está segurando o preço. Tá vendo essa região? Essa região está segurando o preço, fazendo com que o preço não se desenvolva. Mas ao mesmo tempo, aqui também, ó, tem outra região segurando o preço. Então o preço está travado ali. Ah, qual é o operacional que eu utilizo ali? Não tem nada claro para utilizar.
Não dá para saber se tem como trabalhar uma tendência, não dá para saber se tem como trabalhar um suporte e resistência, não teve um padrão de vela para entrada, não tem fluxo ali na região, a vela não está clara. Então, como eu vou desenvolver? Eu tenho que saber utilizar a leitura do gráfico e um contexto para o meu operacional, né? Esse operacional simples, que dentre todas as técnicas, você desenvolve junto com a análise gráfica qual é o melhor para ser aplicado naquela região do gráfico. Então, é isso que a análise gráfica faz. Ela nos ensina a enxergar esse movimento de uma forma mais clara, mais objetiva, para a gente fazer nossas entradas. Agora aqui, ó, quando eu pensei em entrar para a próxima vela, ele estourou a região, né? Aqui poderia ter sido, se ele viesse fechar uma vela negativa, eu poderia subir com ele, mas ele já rompeu ali a região. Vamos por um outro ativo então. Vamos ver o que nós temos aqui, ó, GBP/USD. GBP/USD, vamos lá, GBP/USD, abriu, ó, gráfico chegando nessa região. Essa região de pavio aqui é interessante, junto com essa região aqui. Então essa região pode segurar o preço aqui? Pode. Ó, se eu fizer um trabalho como esse, você vai entender que ele está em uma região de 50%. Mas eu preciso que o gráfico me mostre, né, que ele queira fazer esse movimento. Se ele continuar fazendo esse trabalho de movimento ali, eu posso descer com ele. Então tá. Então fiz uma entrada de venda aqui nessa região, simples, objetiva. Que operacional é esse que eu apliquei agora? Uma correção na tendência. Operacional simples. Toda tendência ela se movimenta expandindo ou corrigindo. Expandindo e corrigindo. Então existem alguns momentos que a tendência ela expande e eu faço um movimento de continuidade com ela. Às vezes a tendência corrige e eu corrijo com ela. Então não tem como eu vir por o gráfico falando assim, ó, eu só vou fazer esse operacional. Não, é porque assim, eu falo com quem já conhece análise gráfica, né? Porque às vezes tem muita gente que está aqui no YouTube e fala assim, não entendi nada do que você falou. É porque a pessoa não tem conhecimento técnico sobre análise gráfica, por isso que não entende. Mas quem já tem um conhecimento está entendendo o que eu estou falando. Tá lá, ó. Por que a minha entrada aqui nessa região de correção? Porque o gráfico fez um movimento nessa região, ele fez um canal nessa região, ó, chegou nessa região, perdeu força nesse movimento, que é um movimento que faz aqui, ó, 100%, 100% e 50% do ativo. Ele fez aqui, ó, um padrão nessa região, um padrão de entrada, e aí você tem que se aprofundar, tem que estudar os módulos lá do treinamento que fala sobre os candles, entender os fechamentos e abertura e os gaps de candle. Aí entra um pouco do entendimento do vela a vela, do entendimento da lógica do preço na região, porque você tem que entender a lógica do preço para executar a sua entrada, assim como eu vi o volume aqui para eu ter certeza dessa correção. Então, no gráfico, a gente, para fazer aplicação de um operacional, não é simplesmente eu tenho na cabeça que eu vou trabalhar uma forma, eu vou lá e faço. Como eu sempre explico aqui para vocês, são 5 setores no gráfico. Todas as vezes que eu chego no gráfico, são 5 setores. Então, o primeiro setor é olhar o gráfico como um todo, né? Eu sempre explico aqui para vocês isso. É olhar o gráfico como um todo. Depois eu começo a ver a região que o preço está e como é que essa região se comporta. Depois disso eu começo a ver as tendências, como as tendências estão trabalhando. Eu falo tendências porque são mais de uma. É mais de uma que eu tenho que ver. Depois eu vejo aqui como o padrão de vela está na região. Como essa vela está se comportando, como o candle está se movimentando, o que ele está me apresentando. Depois eu vou lá e também filtro pelo volume. Então, é um passo a passo que eu preciso fazer para minha análise. Desde o momento de ver como o gráfico está funcionando, entender região, compreender tendências,
ver o padrão se formando ou não para a execução do movimento, junto com o volume. Então, essas questões elas estão interligadas. Gráfico em região, região em tendência, tendência em padrão de vela em volume. Quando todos esses setores eles estão aliados, trabalhando no mesmo sentido, ocorre o quê? O contexto gráfico. E aí é esse contexto gráfico que me dá o aval de entrada numa região como essa. É o contexto gráfico que me permite fazer uma correção como essa contra uma tendência de alta. Por quê? Porque existem momentos que eu posso corrigir a tendência, existem momentos que eu posso continuar uma tendência. Por isso que você tem que aprender como operar a tendência. Para você aprender como operar a tendência, naturalmente você aprende como operar um suporte e resistência, porque os movimentos estão interligados. Você não opera um suporte e resistência sem entender como operar a tendência. Você não opera uma tendência sem entender como operar um suporte e resistência. Na hora de executar a sua ordem, o padrão de vela, ou como operar um padrão de vela, não adianta você só aprender como operar vela a vela. Não adianta você aprender como operar um fluxo de movimento ali de vela, se você não souber contexto do gráfico, se você não souber fazer uma leitura de gráfico, se você não entender a lógica e razão do movimento do gráfico. Então, esse conhecimento é técnico. Aí o operacional simples, para não errar mais suporte e resistência em opções binárias, você tem que entender o gráfico como um todo. Por isso que quando você vai fazer uma entrada, né, muitas vezes você marca um suporte aqui, quando você entra aqui, pensando que o preço vai subir, ele rompe e vem aqui abaixo. Por quê? Porque a região que o gráfico rompeu, ela não tem que ser analisada só nessa região. Você tem que ver um contexto de gráfico. Entendeu? E aí o operacional está ligado ao contexto do gráfico. Você pode operar só de uma forma, mas se não tiver contexto para isso, não existe entrada. Então, tem muita gente que estuda um operacional, estuda um setup, ou estuda uma estratégia e vai lá no gráfico e fica aplicando ela toda hora, sendo que não tem contexto para isso. E o que vai adiantar? Nada. Você vai só tomar loss e vai só se frustrar. Só isso que vai acontecer. Vamos lá para mais um ativo? Vamos caminhar aqui pelo gráfico. Depois do GBP USD, vamos para o Euro GBP. Vamos ver o que o Euro GBP tem a nos oferecer aqui. Abrindo a plataforma. Euro GBP, dá uma olhada como é que está o gráfico trabalhando nessa região aqui. Ó. Olho lá no passado, o que eu vejo aqui? Não vejo nada. Então, Euro GBP trabalhando em queda, preço nessa região, né? Preço nessa região, já ultrapassou aqui, ó, essa região, veio aqui, ele pode fazer um rompimento bonito aqui, como pode também corrigir aqui onde eu estou com ele. Não está tão claro, então vou esquecer esse ativo. Poxa, deu vontade de entrar nele lá, cadê? É o Euro GBP, né? Deixa eu voltar lá. Vamos ver como vai terminar esse candle. Não, ele está rompendo tudo aqui, ó. Tá rompendo tudo. Então, se a vela tivesse fechado do jeito que parecia que ia fechar, eu ia entrar nele, mas não fechou. Então, GBP JPY. Se o Euro GBP está em queda, GBP JPY me mostra alta. Ó, preço já chegou aqui em região. Chegou naquela região. Preço naquela região. Mostrando alta. Agora eu tenho duas opções. Parece ser um piercing. Ele fez um padrão aqui de piercing. O que eu posso imaginar? Eu posso seguir um movimento de queda com ele aqui? Posso. A única coisa é que tem um empecilho nessa região aqui que pode me tirar do trade. Então eu tenho que ter paciência de entendimento para compreender a lógica do movimento. Se ele fechar ali, ó, do jeito que ele está, eu vou descer com ele. Ó, desci, tá? Ele fechou aqui, bem aqui nessa região. Ó.
Então eu acredito que ele possa fazer uma correção ali do movimento. Novamente, estou fazendo mais uma correção na tendência. Qual é o risco que eu tenho ali? Da tendência a romper, tá? Da tendência a seguir o rompimento dela, tranquilo. Eu vou entender, mas eu estou numa extremidade gráfica. Quando eu estou numa extremidade gráfica, e aí é um dos operacionais simples, operacional simples, trabalhe extremidades do gráfico. Entenda para não errar suporte e resistência. Como o preço chega naquela região. Entendeu o preço chegando naquela região? Entendeu como o preço está se movimentando na região? Compreendeu o padrão que a tendência faz naquela região? Vai lá e executa a sua ordem, sem medo. Tá lá, sabendo o que está fazendo. Ó, isso aqui é um operacional simples, gente. Ó. Preço chegou na extremidade de uma região. O que é extremidade de região? Ó, extremidade de região, extremidade de região. Essa aqui são duas extremidades de região. O preço chegou lá. Eu preciso ver o gráfico fazendo um movimento claro. Então a tendência, ela sobe, faz essa trabalha de lado, depois sobe de novo. Então você já percebeu que ela fez um trabalho em 50% do movimento. Opa! Então eu tenho um canal aqui, ó, de 100% e tem canais de 50%. Então eu já começo a entender o movimento aqui dentro. Quando o preço chega nessa região, você viu que eu fiquei rastreando o preço naquela região. Eu fiquei procurando entender o que o preço estava fazendo naquela região. Quando ele me mostrou aqui que ele tinha força de queda e o preço chegou até essa região aqui, o que eu procurei fazer? Olha que interessante. O preço fez aqui um padrão de correção naquela região. Então, se o preço ele já veio tentando fazer um movimento, chegou naquela região, falhou naquela extremidade, eu posso continuar entrando no movimento? Sim, porque eu tenho uma extremidade de uma região, eu tenho preço chegando dessa forma na região, eu tenho padrão de vela formando ali, eu tenho volume a meu favor, eu tenho uma movimentação a meu favor, então eu posso fazer o quê? Uma correção, um padrão de reversão, um padrão de correção, como queira, naquela região de resistência. Você entendeu que ficou muito mais claro esse operacional? Então, se você perguntasse assim para mim, Cadu, nessa entrada sua, operacional simples para não errar um suporte e resistência em opções binárias. Simples, só que você precisa fazer o quê? Simplicidade não significa facilidade. Você entendeu? Você viu que eu tive que ter paciência de aguardar o fechamento desse candle. O que aconteceu com muitas pessoas ali? Só porque entrou uma pressão dessa, um candle desse tamanho, tem muita gente que entrou comprado ali, ó. Tem muita gente que fez isso, ó. Entrou comprado com o preço. E por que a pessoa entra comprada? Porque ela trabalha a bendita vela-vela. Então ela acha que porque ela trabalha vela-vela e entrou um candle como esse aqui, que é o chamado candle de força, né? É o candle mais forte dos padrões do candle. E é mesmo. A pessoa não está errada em entender isso. Quando ele vem aqui, ó, sem pavio nenhum, fecha, qual o entendimento que a pessoa tem? Que ele vai fazer o mesmo movimento de continuidade. Só que aí, o que acontece? Por isso que nós temos que aguardar fechamento dos candles, abertura e fechamento. Entra este candle aqui. Este candle é padrão de correção na região. Ele me dá um padrão de reversão onde eu consigo fazer o quê? Entrar vendido na região, porque eu vejo espaço de movimentação. Então, da mesma forma que o preço me mostrava que o gráfico poderia ser comprado, o preço me mostra que o gráfico pode ser vendido. E aqui, quem entrou nessa região fazendo este movimento aqui, ó, de continuidade, errou o movimento. Agora, quem chegou aqui e fez a entrada de correção ou padrão de reversão na região, acertou o movimento. Você entendeu que poderia aplicar duas formas de operação aí? Por isso que as análises elas têm que ser com um contexto. Porque quem entrou continuando o gráfico, errou a análise. Quem esperou o preço mostrar o que ele ia fazer
e entendeu o que o preço ia fazer dentro do contexto, entendeu a correção do movimento. Aí você fala assim, poxa Cadu, mas olha só o preço, ó, ele está subindo, eu fui contra a tendência? Sim, a tendência ela sobe, corrige, então eu posso trabalhar tanto correções como continuações, eu posso trabalhar tanto correções de tendência como continuações de tendência, só que para isso está ligado ao operacional simples, para você saber operar um suporte e resistência e não errar mais. Na medida como quando você aprende a análise gráfica, que é uma análise técnica, claro, você vai aprendendo todos esses setores do gráfico. E aí você vai entendendo como mapear a lógica do preço e entendendo as movimentações. Você entende esse contexto gráfico, você entende fazer essa leitura do gráfico e você faz essas entradas com mais perfeição, com muito mais conhecimento, fazendo entradas simples, lucrativas, como eu fiz aqui com vocês, né? Ó, essa entrada em GBP JPY, essa entrada em GBP USD, outra entradinha de correção de tendência, como eu fiz aqui, ó, em Euro USD, aqui já foi uma continuação de tendência. Então você percebeu que eu fiz 3 entradas aqui, Euro USD eu fiz uma continuidade de tendência, trabalhei tendência, em GBP USD eu trabalhei correção de tendência, e GBP JPY eu trabalhei correção de tendência. Então aprenda operacional simples para não errar mais um suporte e resistência em opções binárias. Como operar suporte e resistência está ligado como operar tendência. Quando você aprende com análise técnica, análise gráfica, a entender a lógica do movimento, lógica e razão do movimento gráfico, você entende fazer a leitura de gráfico, o contexto gráfico, você aprende como operar tendência, você aprende como operar suporte e resistência, você aprende como operar os gráficos, como aplicar um padrão de vela, como operar um padrão de vela, né? Como operar um padrão de reversão, como acabei de fazer agora, como utilizar o melhor operacional naquela situação gráfica. As regiões do gráfico mostram sempre um equilíbrio ou desequilíbrio. Então você vai aprender como aplicar o operacional nas melhores regiões. E aí esse operacional, ele vai de acordo com aquilo que o gráfico está fazendo. Se você falar para mim assim, Cadu, eu gosto de trabalhar tendência, você vai ter que trabalhar um gráfico que está fazendo tendência. Cadu, gosta de trabalhar suporte e resistência, você tem que trabalhar um gráfico que está fazendo suporte e resistência. Ou, com o entendimento da análise gráfica, você é capaz de operar qualquer operacional, porque você faz simplesmente o que o gráfico está fazendo. Você viu no começo da aula que eu trouxe aqueles alunos falando, né, o Décio, ainda ele falou, é simples, espera o gráfico desenhar. Depois que o gráfico desenhou, você vai lá e faz o que ele está fazendo. É exatamente isso. Com disciplina, conhecimento técnico, você começa a ter confiança e saber o que está fazendo. E aí a consistência vem. Tá bom? Eu não quero me alongar, vou ficando por aqui. Você que tem interesse em aprender de forma clara, profunda, estudar por setor do gráfico, parar de entrar nas ordens sem ter lógica, sem ter razão, sem entender nada do que está acontecendo, quer aprender para sair desse 0 a 0, para parar de quebrar dinheiro, vem para o treinamento, aproveita, né? Um preço aí de pão com manteiga, o seu acesso é vitalício, o Tira as Dúvidas é direto comigo, o suporte é direto comigo, não tem, né, tem muita gente aí, né? Tem um aluno uma vez que falou que ele foi para um treinamento, ele ficou 5 meses lá e nunca conseguiu tirar uma dúvida. Aí o outro foi fazer um treinamento, disse que nunca conseguia falar com o autor. Sempre era um aluno dele que tirava dúvida. Poxa, gente. Isso não é legal, né? Não, comigo não. É diretamente comigo. As dúvidas são tiradas comigo. Você não vai ficar tirando dúvidas com outros alunos. Quem te atende no Tira Dúvidas sou exatamente eu. Eu mesmo que vou te ajudar nesse desenvolvimento. Então, se você tem o interesse de realmente aprender como é que funciona a análise gráfica, o treinamento é um passo a passo a fundo sobre a análise gráfica para você aprender como analisar o gráfico com lógica, com razão, entendendo cada operacional desse, cada setor de movimentação, cada visão que nós temos que ter em regiões específicas do gráfico, tá bom? E eu vou ficando por aqui.
aproveite aí as aulas do YouTube, tem inúmeras aulas. Eu te convido a deixar um like, eu te convido a deixar um comentário, eu te convido a se inscrever no canal e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus.